Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Carnaval Sem Julgamento, nosso videocast. Porque aqui a gente grava todas as entrevistas. Bruno Chateaubriand, seja muito bem-vindo, que prazer ter você ao meu lado. É um prazer estar com você, é um prazer estar dividindo informações com todo mundo que acompanha esse nosso momento sem julgamento, com os artistas do espetáculo, os dirigentes, enfim, as pessoas que ajudam a realizar os desfiles da Série Ouro. Os desfiles da Série Ouro do maior espetáculo da Terra. E o que a gente faz aqui? Entrevista toda essa turma que o Bruno falou, e hoje a gente dá início a uma série para conversar com os representantes das 15 agremiações da Série Ouro que desfilam na sexta e no sábado de carnaval da Marquês de Sapucaí. Nós já fizemos isso em 2025, retomamos agora em 2026 para sabermos mais sobre os enredos. Tentamos descobrir ali o que a gente vai ver na Sapucaí, a gente pede para os carnavalescos, para os diretores adiantarem um pouquinho dessas histórias e aproveitamos para conversar com os dirigentes, saber um pouco mais das histórias das agremiações, né? E é importante a gente salientar que a gente vai seguir a ordem dos desfiles, né? Então hoje a gente começa essa nossa série com a primeira agremiação que vai pisar na Marquês de Sapucaí em 2026. Exatamente. Então, que rufem os tamborins. Né? Isso Vamos aí. lá? Hoje conosco, Unidos de Jacarezinho. Quem conversa com a gente é o Bruno Oliveira, carnavalesco Meu da agremiação. Seja muito bem-vindo, Bruno. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. É um prazer estar aqui representando o Unidos de Jacarezinho. Estamos aí para poder falar do carnaval. Então vamos fazer ele ficar, que eu tô vendo, sentindo, Paulo, que ele já tá um pouquinho tenso, nervoso. Que ele falou isso pra gente fora do ar, que ele fica tenso, que liga a câmera, ele fica nervoso. Nada de nervoso, a gente vai falar de um assunto que você domina, ou seja, a gente vai falar de escola de samba, a gente vai falar do desfile da agremiação. Então, vamos lá, conta a história. Qual é o enredo em 2026 da Jacarezinho? Para 2026, nós iremos homenagear esse sambista, esse expoente da música popular brasileira, que é o Xande de Pilares. Que é um cria do Jacarezinho, para quem não sabe. Então, É isso. essa é uma Por mais que ele tenha pilares no nome, mas ele é cria lá do Jacarezinho. É do Jacarezinho que ele vai pro mundo. E aí vamos pra parte técnica. primeiro o nome do enredo. O ar que respira agora inspira novos tempos. É o novo tempo do Jacarezinho. É todo esse momento que agora que a escola está vivendo na Série Ouro, né? Depois de 12 anos, 12 né, anos fora afastado da Marquês de Sapucaí. Agora está de volta nesse novo momento, que é um trecho também de uma música do Xande. E a gente aproveitou esse ensejo para poder... A escola está, né, de acordo com um trecho da música do homenageado. E aí, o seu enredo, você dividiu ele em 3 setores? Em 3 setores. Isso, a gente fala ao início para os lugares por onde ele passou, né? Que o Xande, ele era um andarilho, né? A família dele, né? Ele morou em São Gonçalo, passou pela comunidade Águia de Ouro, passou pelo Andaraí e outros lugares até chegar no Jacarezinho e depois para o mundo. Então a gente vai contar essa primeira parte dessa forma, depois ele com o envolvimento como compositor de samba enredo, né? Que é uma das paixões dele, ser compositor de escola de samba. Em seguida, suas parcerias, suas músicas, o seu sucesso e o hino, né? Que é o fechamento, que é o trecho da música, tá escrito, que é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Então a última alegoria tem uma estrela. Aí, ó. Olha lá. Não, a gente deduziu. Deduziu, é. Só unimos as peças então, aqui. Já queimei meu cartucho aqui, já de Não, spoiler Não, que nada de disso. A gente surpresa. quer colocar luz nas informações, a gente verdade. quer divulgar para trazer ainda mais curiosidade, para trazer ainda mais informação para quem está assistindo. E vamos né? lá, quantas alas? 17. Quantos componentes? 1.200. 1.200 componentes. É um número bom. E como é que está sendo o desafio de estar com uma escola de samba que está voltando para esse território, para Marquês de Sapucaí? É uma responsabilidade imensa, porque para mim, no caso, eu digo para mim que é um sentimento meu, Bruno, tá? É uma reestreia como carnavalesco. Eu comecei na São Clemente em 2024, 25 eu fiquei fora, né? Fazendo como assistente da Mangueira e da Grande Rio. Esse ano tive essa oportunidade de estar fazendo esse carnaval. E com isso, pegando a Jacarezinho, recomeçando também. Então, até esse título também serve para mim. Então, esse novo tempo de pegar a Jacarezinho, esse novo tempo me traz um frisson muito positivo para poder pegar todo o meu gás como artista
e nesse momento que a Jacarezinho se encontra abrindo o Carnaval de 2026. Então é uma responsabilidade muito grande. Tô apostando muito nesse Carnaval. Tudo que eu tô podendo fazer, estou fazendo o melhor possível. Tudo. Tudo no enredo, tudo no figurino, tudo no comportamento. Tem até um figurino aqui. Pois é, né? Deixa eu contar, Bruno, eu vi que o Bruno, seu xará, chegou aqui ali com aquelas pastas, tipo de arquiteto. Eu falei, gente, ele deve ter um monte de desenho ali, né? Aí eu já comecei, Bruno, pode tirar um desenho ali da sua pasta que a gente quer saber uma das coisas que você desenhou especialmente para esse desfile da Jacarezinho. Pode apresentar pra gente, Bruno? Pode, apresenta. Então, esse aqui é o figurino que irei apresentar, que é o São Jorge, que é a música Eu Sou de Jorge, o santo popular, santo carioca, que tem tudo a ver com esse momento, que também é um dos padroeiros que está lá na quadra. Então aproveitei esse santo, que é conhecido por todos nós aqui no Rio de Janeiro e também no Brasil, para ser essa nossa fantasia. Então é uma fantasia tradicional de um cavaleiro de São Jorge. Aqui tem a espada de São Jorge, né? Tem o escudo, tem a lança, as cores vermelha, a cor vermelha, né? Que representa aí toda essa bravura. E é um dos figurinos que nós iremos apresentar. E você, pelo visto, é um apaixonado, que você ainda apresenta figurino no método tradicional, né? Porque foi isso que me trouxe pro Carnaval, o desenho. Como você chega no Carnaval? No Carnaval, através do desenho. Gostava de escola de samba, porém era pequeno, mas não sabia qual era a dinâmica que funcionava, como é que aquilo surgia. Até que na década de 90, que tinha a extinta Rede Manchete, que tinha um quadro chamado Esquentando Tamborins, que o falecido Haroldo Costa, ele faz uma entrevista com o falecido Sérgio Farias, da Imperatriz, que era assessor da Rosa, falando da vida dele como dermatologista e como responsável por toda a parte de execução de alegorias e figurinos da Rosa Magalhães. E ali, eu estava gravando na época do videocassete, aparece um figurino da Rosa. E aquilo me chama atenção, porque já sabia desenhar, mas era pequeno. E aquilo vira uma referência para mim por muitos anos. Não tinha acesso à internet, então copiava e redesenhava aquilo de várias formas. Até que a internet ela foi chegando, as salas comerciais eram vendidas através dos desenhos, então eu comecei a ter acesso a outros figurinos. E aquilo foi sendo uma espécie de um curso de aprendizado. E fui me aperfeiçoando até que acabei meus estudos. Você desenhava o mesmo figurino várias vezes? Várias situações, porque era aquilo como servia como espelho para mim. Eu não sabia, eu achava que todos desenhavam igual. Até que eu descobri que cada um tinha o seu desenho, como fosse uma caligrafia. Aí eu comecei a desenvolver e comecei a criar minha personalidade também. E quando você chega num figurino desse, você realizou esse figurino aqui que mostrou pra gente, e a gente até agradece você estar revelando aí, tem um figurino, porque não estava programado nada disso. Você começa, você joga fora, você volta a fazer, ou você vai direto de uma tacada só? Não, eu faço o esboço, aí ali eu fico me alimentando de quais materiais eu posso usar, a condição da escola, porque tudo vai pensando ao mesmo tempo. Se é viável ou não, qual é a linha de figurinos que eu vou levar. Então, para chegar nisso aqui, vou rabiscando, vou esboçando, pintando várias vezes, se está combinando com a aula da frente com a aula de trás. É um processo... Eu gosto, mas tem que ser dinâmico, porque o tempo, né, a escola de samba exige muito rapidez, e também para poder fazer a execução, que é a peça piloto, né, que é o protótipo. Então tem que sair daqui já sabendo que cada material eu vou usar. E você sabe que quando você fala disso do material que você vai utilizar na avenida, a Maria Augusta, nossa eterna carnavalesca que nos deixou esse ano, uma vez ela teve uma, assim, coisa de artista, né? Ela fez ligarem o sambódromo, as luzes do sambódromo, e colocou uma série de pedaços de tecidos estendidos um ao lado do outro para ver como a luz iria interferir. Como se comporta o tecido com aquela luz. Com aquela iluminação. E a Maria Augusta, óbvio que ela teve facilidade para conseguir fazer isso. Muito tempo, né? Imagina quanto se gastou de luz ali no sambódromo para poder acender as luzes, e a Maria Augusta estendendo os tecidos todos ali no chão para ver o efeito que iria rebater. Então, eu acho esse lugar de paixão, de perfeccionismo muito interessante. E aí você pensa no material que você vai utilizar, você pensa
na hora do teu colorido. Isso, já vou aqui porque estão um figurino de apresentação como documento para a escola, mas no meu rabisco mesmo, que é a mão solta, já vou setando já organza, placa, EVA, pintura de arte. E depois você guarda os seus figurinos do ano ou você deixa com a escola? Não, guardo, isso é um documento meu. Você guarda como documento? Isso aí. Até quando eu era assistente, quando eu desenhava para outros carnavalescos, também eu desenhava isso, porque e você guardava. Também chegou a trabalhar com a Rosa Magalhães na Imperatriz, né? Isso aí, 2020. O carnaval de 2022, né, devido à pandemia. E é interessante porque com o passar do tempo, com a tecnologia que hoje outros artistas utilizam, esse método ele tem um valor enorme. Enorme, né? É uma coisa artesanal. Nossa, é lindo, é uma obra lindo, de arte, é um quadro, vontade de enquadrar e vamos deixar então, aqui, né? Na Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, inclusive que o Milton é presidente, meu querido amigo Milton Cunha, a Célia é a vice-presidente, tem inúmeros figurinos espalhados ali, né, na sede. Desenhos de figurinos. Desenhos, os figurinos do Milton, de muitos e muitos anos. E hoje, a própria Liga Independente das Escolas de Samba, ela quando ela quer presentear alguém, né, um internacional, uma pessoa que esteja aqui, eles mandam emoldurar figurinos de carnavais. Então isso aqui vale muito. Se isso aqui chega, um turista vê isso, ele fala assim, gente, eu quero isso. Isso é identidade. É identidade lindo. Parabéns. de histórias de escola de Mantenha samba. isso, por favor. Né? Por favor. Até as pessoas falam, Bruno, passa pro digital, que se torna mais rápido, mas obviamente que a gente tem que se atualizar, mas tem coisas que é nossa, que é seu. É lindo isso. Que me dá gosto de sentar e desenhar e fazer esse figurino. É lindo. Inclusive, assim, isso é um outro trabalho, porque é óbvio que você está desenvolvendo, você pode desenvolver com tecnologia de forma mais veloz, pode, mas isso tem um valor para um outro lugar, um valor histórico também. Isso aqui que alimenta a tal da inteligência artificial. Isso aí. Esses dados que futuramente vão estar alimentando as inteligências que todo mundo vai usar futuramente. Então eu só tenho a aplaudir você por isso, queria ver todos, mas eu não posso, né? Porque minha vontade era já ver aquela... Depois a gente pede pra ele mostrar, não aqui nas câmeras, a gente quer ver depois. Ver tudo. Depois aí, ó. E Bruno, falando um pouquinho de você chega como carnavalesco solo, na Caprichosos em 2020. E você leva o título nesse ano. Pela primeira vez, por uma indicação do Leandro Vieira, no qual eu conheci e trabalhei com ele na Imperatriz, como assistente do CAE. Nós dois éramos assistentes do CAE. Nós nos conhecemos lá. E ficou uma amizade. Ele seguiu logo depois para Caprichosos, né? Pelo primeiro carnaval dele. E depois para Mangueira. E a Caprichosos, por um período, ficou com a bandeira enrolada. Sim. E ele, por ter uma gratidão pela Caprichosos, ele aposta, no caso, em mim, para poder estar fazendo esse trabalho. E ele dando suporte do que poderia, como o primeiro carnaval e tal. Mas ele falou assim, Bruno, vai que eu sei que você vai conseguir ir bem. E graças a Deus fui bem e a escola ganhou. Oh, que incrível. Muito legal, muito legal. E é interessante você citar até esse trecho da história do Leandro, porque em 2015, quando o Leandro aparece para Marquês de Sapucaí com a Caprichosa de Pilares, eu sei o ano... porque 16 foi Mangueira, né? Isso. Então, em 15, quando ele chega, e eu tava no módulo de julgamento do Estandarte de Ouro, julgamento não, no módulo que a gente observa, no módulo de observação, né? A gente estava ali e eu fiquei encantado com o trabalho dele aquele ano, a Maria Augusta também. Eu falei, Augusta, quem é? Porque eu não conhecia a história do Leandro Vieira em 2015. E aí, daquele ano, ele teve... A vida dele mudou. Com aquele desfile da Caprichosa de Pilares, que se não me engano ficou em 7º lugar. E a importância desse lugar hoje que você participa, né? Você, como artista carnavalesco, assinando um carnaval de uma escola que vai passar pela Marquês de Sapucaí, você se sente como nesse momento, tendo essa autoridade de ser um dos poucos, porque só são 27. São 15 mais 12. São só 27 artistas que, ou aí no caso duplas, ou de forma solo. Como você se sente sendo um desses 27 artistas que vão ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, a sua arte nesse templo chamado Marquês de Sapucaí? Eu fico lisonjeado, porque tem muitos talentos ainda
nos bastidores, querendo espaço, e eu conseguindo esse espaço, mais uma vez, eu fico muito satisfeito. Eu acredito que existe uma confiança no meu trabalho, alguém que viu e acredita, e onde eu falo para você que eu tô fazendo o meu máximo, né, como artista carnavalesco, levar para o Jacarezinho tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu aprendi, dentro das condições que a escola está me oferecendo, a apresentar o meu melhor carnaval, sabe? E nisso eu coloco, desculpa até te interromper, Bruno, o dedo um pouco na ferida, porque você está se dedicando ao máximo, a gente está vendo pela sua fala, pelo seu desenho, mas vocês enfrentaram em outubro um incêndio de grandes proporções que destruiu muito do que vocês já tinham produzido para o Carnaval de 26. Então talvez você esteja fazendo literalmente das tripas coração, se desdobrando, se virando em 2, em 3, como está sendo isso? A rota mudou. Não tem como falar que o planejamento era depois de outubro, tudo mudou. Sabemos da dificuldade que é conseguir um lugar. Já foi um sacrifício conseguir aquele local. Aí você conseguiu o barracão. O barracão. Aí acontece essa tragédia. E a gente não pôde pegar as alegorias que eram da Intendente, porque a dimensão é outra da Marquês de Sapucaí. Sim, isso era outra pauta que estava aqui para É um salto muito grande que você tem que dar, sabe? E você tem que se estruturar. E as outras que já existem, já tem uma estrutura. A gente está se adaptando a essa estrutura da série Ouro. Então a gente, querendo ou não, está um pouquinho assim, em termos... Mas aí, Bruno, como é que você faz essa lógica? Porque a gente aprende aí com um histórico de grandes mestres da Marquês de Sapucaí, entre eles Rosa Magalhães, que nunca apostou tanto na grandiosidade. Sim, pela qualidade. E sim na qualidade de processos e de resultados. Às vezes, quando você quer botar um prédio de 3 andares numa avenida, a probabilidade de você ter muito mais problema ela aumenta, ela cresce do que se você tiver um de um andar, que não existe regulamento e regra de altura, nenhuma. Questão de grandiosidade. Não, existe assim, de um resultado, de bons acabamentos. Perfeito. Inclusive, nesse ano em que o Leandro ele aparece, em 2015, ele não era gigante. Não era gigante. Não era gigante. Então, o gigantismo, ele entra muito no lugar de você, às vezes, querer se autoafirmar para o outro e esquecer que você pode fazer algo muito lindo pequeno. Sim, às vezes também é uma exigência da escola. Sim. A gente também entende isso, sabe? Isso. Sim. A gente está chegando agora, a gente precisa... Não foi o discurso do Jacarezinho, tá? Mas a gente sabe que existe em outras escolas essa ideia que precisamos impressionar com a grandiosidade. E às vezes a grana não comporta isso tudo. E eu penso da mesma forma, leio da mesma cartilha, Bruno. Que eu preciso fazer algo que seja viável. Não adianta botar um prédio de 7 andares se eu tenho 1.000 metros de pano. E aí, mas aí como que vocês fizeram? As alegorias pegaram fogo, os chassis, o projeto que estava sendo feito, aí vocês conseguiram contar com a ajuda das co-irmãs, receberam doações, como que foi feito? Doações de várias escolas, né, devido ao que aconteceu. E a gente está se adaptando ao projeto com o que a gente tem, com o que a gente recebeu e com o tempo que a gente vai ter para poder fazer isso tudo. Sim. E para onde que o Jacarezinho foi? Porque o barracão pega fogo, a gente interditado. A gente está negociando agora o espaço direitinho para começar já a meter brasa nas alegorias. Entende? Porque ficou interditado o barracão. Então você até hoje, a gente já com o cronômetro ligado para o carnaval, você ainda tá com problema para conseguir... Um pouquinho para conseguir fazer o... Não, é importante até você falar isso, porque isso mostra, assim, quando a gente vê a coisa chegando lá, a gente fala, nossa, ele fez isso em tantos dias, né? Valorizar. Valorizar. Até mesmo que falar o contrário, nossa, mas ele apresentou isso, né? Sabe? Porque poucos... Quem tá lá... não sabe ainda o que passou. Mas para isso que existe esse lugar para você falar. Para você falar. Isso é tão importante a gente colocar luz nessas questões. Porque não é má vontade da escola, é má vontade do carnavalesco, sabe? É o tempo que a gente tem. E sabemos da dificuldade que é para fazer o carnaval da série Ouro. Ainda tem essa pedra no caminho, né? Claro. Aí acaba dando uma... Com certeza. A gente está falando aqui do desfile, só para retomar de
2026 do Jacarezinho, em homenagem a Xande de Pilares. E quando você estava falando de Xande, você colocou luz também nessa toda a história dele como compositor, né? Isso. Principalmente de sambas. Isso. Ele interferiu na escolha do samba? Como foi essa escolha? Não, ele deixou bem a escola à vontade, ele não procurou opinar, ele deixou a escola bem à vontade com a homenagem que nós estamos oferecendo para ele. Ele muito quis feliz. participar ali da escolha do samba, não? Deixou a cargo da Deixou escola. a cargo da escola. Mas ele tá palpitando, tá querendo ver os seus desenhos. Bruno, deixa eu ver o que você tá desenhando. Vocês estão dividindo isso? Como A gente divide as informações, chamada de vídeo, sabe? Por dentro mais ou menos do que a gente está fazendo. Então, ele tem os compromissos dele, né? De agenda, como Claro. com suas programações, enfim. Mas a gente tá sempre atualizando ele com as coisas que estão acontecendo dentro da escola. É isso aí. Isso, né? Bruno, olha, dentro lá da cabine de transmissão, isso faz parte de um ritual nosso desde o ano passado, né? Que hoje é nosso primeiro programa, mas ano passado a gente fazia muito isso. A gente vai desejar que tudo dê certo, que na hora que virar naquela curvinha ali, sabe, a mágica aconteça, porque a gente espera essa mágica de uma escola de samba. E eu espero que quando a Jacarezinho chegue lá no final, eu escute o que a Maria Augusta falou pra mim em 1998, quando eu era estagiário do Oswaldo Jardim. Ela falou assim: Bruno, você viu a Jacarezinho? Tava deslumbrante. Eu espero ouvir essa voz dela no meu ouvido. Ela que não vai tá mais aqui, mas eu espero ouvir isso de novo. Que isso eu nunca esqueci quando ela me falou em 1998. Eu fico feliz. Tá bom? Ainda mais no Jacarezinho. É isso aí. É isso aí. Que ela possa lá de cima estar nos abençoando. É isso aí, com certeza. E o Oswaldo também. A gente deseja isso, que tudo que você projetou e programou saia exatamente como você imagina, como você almeja, como você quer. Isso para toda a sua comunidade, para todos os foliões, para todo o público e para todo o país que está assistindo isso, né, Bruno? É isso aí. É importante. Bruno, foi um prazer. Prazer conhecê-lo. Prazer. Um lindo desfile. Obrigado. E a gente volta já, né, Bruno? Volta Daqui a pouco já. a gente conversa com a segunda agremiação que desfila na sexta-feira de carnaval. Porque Série Ouro é na tela da Band. Continuando com a nossa série, falando dos enredos e dos desfiles de série? 2026 da Série Ouro. É uma série sobre a série. Não é maravilhoso? Olha, É um gostei. pleonasmo isso, Gosto não é? muito disso. Isso é um Pois é. pleonasmo, não é? Pois é, ai que sério, vambora. Mas tá valendo? Tá gravando? Eu sei. Fiz Uma rec? série da série. Uma série da série. gosto Uma muito disso. série sobre a Série Ouro. Hoje, agora, a gente já conversou com o pessoal da Jacarezinho e agora a gente conversa com os responsáveis pelo carnaval da segunda escola a desfilar na Marquês de Sapucaí na sexta-feira de carnaval. De quem estamos falando? Bruno Chateaubriand. Inocente de Belfor Roxo. Porque Inocente. Série Ouro é na tela da Band. Inocentes de Maravilha. Belfort Roxo, que para esse 2026 tem um carnaval, como a gente usa uma expressão aqui, de grife, né? Grife. De grife. Não pode ser assim? Pode, grifadinho. Grife de carnavalesco, que hoje está aqui com a gente. Grife de diretor de carnaval, que hoje está aqui com a gente. que Conversamos com Edson Pereira, carnavalesco da Inocentes, com o Julinho Fonseca, diretor de carnaval da agremiação. Brinco de grife porque tem um grande currículo extenso também em agremiações do Grupo Especial e de tantas outras escolas. Carnavais campeões aí no currículo, então temos muito para falar de hoje, né, Bruno? Bastante, mas o principal a gente vai focar no enredo, né? Porque a gente precisa contextualizar essa história, contar para quem acompanha o nosso carnaval. Vamos falar do enredo, vamos falar do desfile, mas eu quero começar por onde? do início. Que bom. Da né? linha de início. Cruzando a Que linha bom de que início. começar do início, né? Quando a gente quer Edson- começar no final. Tá. É uma tristeza. Vambora. Ai, gente, a gente tá num pleonasmo hoje louco. Vamos começar no final, Edson, vambora. quero começar falando dessa sua chegada à Inocentes. A sua, Edson, e a sua, Julinho, que passam a se juntar ao o time da Inocentes, que sofre uma reformulação toda para esse carnaval de 2026, né? Eu acho tão importante essa renovação, né? O entendimento do que o que é a paixão pelo carnaval, não somente por uma agremiação. O carnaval, ele é apaixonante para todos os foliões, né? E essa renovação, ela prova que a gente não é pertencente de uma escola, a gente é pertencente do carnaval. E o Carnaval da Inocente esse ano, ele traz não só uma grife, ele traz profissionais
para que agregue valores a uma escola tão grandiosa da Baixada, né? Que já passou por uma série de julgamentos, e aqui a gente não fala de julgamento, a gente fala de amor pelo que a gente faz, e muito além do amor pelo que a gente faz. A gente quer ser campeão mais uma vez com a Inocente Belfort Roxo. Né, Julinho? É isso. Eu acho que tudo isso que o Edson falou é um contexto, né? Uma cidade apaixonada pela escola dela, e a escola precisava dessa mudança. E o presidente Reginaldo conversando com a gente, e vamos para esse desafio, que é bem bacana. E a gente vai falar ao longo aqui do tempo. Vamos. Não foi só nós dois que chegamos, mas a Isso. escola precisava ter essa virada de chave para a gente fazer esse carnaval de 2026. E é isso, vamos embora, né? Quando a gente fala de grife, só para contextualizar quem está assistindo a gente, o Julinho acumula, além da direção de carnaval da Inocentes, o cargo de diretor de harmonia da Portela. Sim, sim. O Edson é o carnavalesco da Unidos da Tijuca, então por isso que a gente fala também um pouco de grife, isso além de todo o histórico deles, né? Sim, Então sim. vocês chegam agora para o carnaval de 2026, eu peço que você, Edson, fale desse enredo, né, Bruno? Porque é a gente longo, né? precisa entender, Pernambuco, né? É um enredo muito curioso, né? Porque, assim, na verdade, quando eu recebi o convite, que para mim transcende um convite, é um desafio também, né? Eu entendo, desde que eu fui estigmatizado na série que hoje é a chamada Série Ouro, né? Como o carnavalesco da UPM, ou o carnavalesco grandioso, que faz carnavais gigantescos, enfim. Então eu fui muito estigmatizado sobre isso. Mas a questão é trazer... Mas como assim estigmatizado? Estigmatizado porque eu fiz carnavais muito grandes na UPM, né? Na época... Mas pelo tamanho das alegorias? Tamanho das alegorias, a imponência... A riqueza, a imponência. Se a gente plástica. fala de Vila Isabel, Exato. Petrópolis, lembra Exato. aquele desfile, aquela riqueza? Foi uma era onde todas as escolas acompanharam esse mesmo ritmo. Não estou dizendo aqui que eu fiz tudo isso acontecer, mas eu sempre sonhei com grande, né? Com grandioso. Mas eu acho que não é um estigma, eu acho que seria um estilo, talvez. Talvez sim, mas muitas das vezes isso também é um certo julgamento, porque acaba você caindo numa arapuca, né, numa armadilha, de que sempre tem que ser assim. Então, hoje, com esse enredo, eu quis trazer a leveza e a brincadeira que nos falta muito, que a gente sente muita falta no carnaval hoje, né? De poder falar de assuntos que não sejam tão sérios, mas que sejam relevantes da mesma forma. Como hoje eu falo de Carolina Maria de Jesus na Tijuca, mas eu também posso brincar falando de Pernambuco, de uma história mal contada, né? Que diante de diversas outras histórias mal contadas no Brasil, essa é apenas mais uma, né? Onde estigmatizam, onde falam, né? Existem alguns ditados em Pernambuco, em Recife, que o frevo não é original de lá, que vem lá da Rússia, né? Então, eu peguei esse pagode russo que inventaram e vou contar a história de uma forma brincalhona, para que as pessoas possam se divertir e trazer um carnaval de volta às suas origens de folia. Eu acho isso muito bacana, poder navegar nesses dois mundos, né? Sim, mas aí você tem 3 alegorias. Como é que você vai dividir o seu espetáculo esse ano? Você abre de que forma? A Série Ouro, ela tem o princípio, o meio e o fim. São 3 alegorias. Como é que Sim. você dividiu esses 3 setores? Então, por isso é importante a gente trazer por esse âmbito não somente literário, né? E não trazer essa coisa cronológica, né? Você vai trazer o divertimento contando uma história. É um conto que contaram que nunca se esclareceu. Então, ali a gente vai chegar... com a chegada dos turcos, né, a chegada da Rússia em Pernambuco, e quando eles começam a explorar a nossa cultura, a gente faz o contrário, explora a cultura deles e mostra para eles que aqui tem muito mais do que esse estigma de um conto que por diversas das vezes a gente acaba caindo nessas ciladas, né, do que não nos pertence. O Brasil é multicultural, né, e o que está aqui é nosso, sim.
o que está aqui, de verdade, ele, como falava mesmo Luiz Gonzaga, né, que sonhou que estava nesse pagode russo, na boate Cossacô, mas ele acorda e ele vê que ele está no Brasil, que ele não está lá na Rússia, ele está aqui, se divertindo, brincando, com o colorido, com tudo isso que é muito nosso, né? Entendi. Quantas alas, Edson? Nós temos 15 alas. Dividido em 4 setores. Dividido em 4 setores, exatamente. Julinho, então a gente vai ver uma intersecção cultural gigantesca, onde a cultura russa vai se misturar a essa cultura pernambucana, e nisso entram ritmos, sabores, cores, um pouco disso tudo, né, Edson? E a gente já começa contando desde o início, na comissão de frente, até a última alegoria. Então a gente vai ser uma história, apesar do tempo curto, né? E vai contar a história, tá bem destrinchada, a cronologia tá bem certinha, bem bacana mesmo, bem alegre, bem alegre mesmo. E vocês vêm num samba encomendado também, que já segue um preceito seu, Edson. Você falou exatamente o que você queria para contextualizar esse enredo, como foi isso? Sim, eu não digo que foi exatamente meu, porque eu acho que todos os artistas, eles precisam de liberdade de expressão. Mas eu deixei muito claro, e foi não só eu, mas a direção da escola, que a gente queria brincar com tudo isso, sabe? Brincar, ao mesmo tempo, falar a verdade, contar a verdade, né? Nem só toda brincadeira tem essa pegada, né, de brincadeira. É uma brincadeira muito séria, principalmente carnaval, né? Então a gente deu a liberdade de expressão para os compositores, porque são grandes artistas, né? E é necessária essa liberdade, mas também pontuamos até onde a gente quer chegar, sabe? Para que não virasse uma cronologia muito chata de se passar na avenida, porque a gente está falando de uma soma de culturas, porém essa cultura, ela hoje é nossa, sabe? É uma somatização de cultura que, se a gente fosse levar por esse caminho cronológico e biográfico, a gente ia parar na Rússia. E não é o que a gente quer fazer. O que você quer. A gente quer parar, quer chegar aonde precisamos chegar, que é aqui no Brasil mesmo, né? O que nos pertence. Isso. E de onde vem esse enredo? Já era uma coisa sua? Já estava na gavetinha? Então, além de estar na gavetinha, eu tenho também a sustentação biográfica do Gabriel Melo, que é uma das pessoas que trabalha comigo, também já há algum tempo, historiador de formação, jornalista. Então, é uma pessoa que é alguém que sempre trabalha comigo nos enredos que eu faço, de uma competência extraordinária. Agora eu tenho uma questão, Bruno, que eu acho que passa muito por uma coisa pelo nosso trabalho. Porque eu fui ler uma entrevista sua, Julinho, onde você fala que você chega na escola e vocês assistem os desfiles de 2025, e aí vocês analisam tudo que vocês erraram, colocam em pauta para executar e para melhorar para o próximo ano. Tem isso de analisar, assim, erramos aqui, isso aqui tá errado, isso? Onde que vocês analisam que vocês erraram? Onde vocês analisam que foram os erros da escola? Então, na verdade, ao meu ponto de vista, além do desfile, na verdade, os erros começaram no pré-carnaval. Digo, no processo de criação, no processo de barracão, processo de ter os profissionais certos nos lugares certos para executar era uma reedição, tá? E eu teve muito erro de barracão, erro de toda, da construção do próprio desfile, sabe? Então, e hoje, quando nós sentamos com o presidente, a gente bateu muito, eu vi umas 3, 4 vezes o desfile, e eu estava na avenida, eu vi ao vivo, não estava na escola, mas sou aquele cara que gosta de estar ali, eu amo ver os carnavais, da série Ouro, do especial, fico sempre ali. Não vi muita coisa errada no decorrer do desfile. Mas tinha as pessoas certas, mas todas num lugar muito errado. Então, hoje a Inocente tem as pessoas certas, estão no lugar certo, cada um fazendo o seu papel, cada um desenvolvendo o seu papel muito bem. Essa questão do samba, a gente tinha que ter um samba com a cara do nosso cantor também, porque é um cantor alegre, não é aquele cantor que vai cantar um samba só para ele, não. Ele é um cantor que... Tem cantores que a voz vai no público, não. O Ito vai até o público. Então, a gente tinha que ter esse samba. O samba, quando o Edson ouviu esse samba, assim, cara, é esse. Na verdade, teve uma disputa meio que interna, né?
a gente ouviu alguns compositores, mas caiu muito na graça. O Edson foi pontual. E até tem umas coisinhas dele também no samba, né? Não precisava revelar essa parte. Tem umas coisinhas dele também, que Mas é um legal. cara super fera também. Ele para, não, muda isso aqui. E encaixou certinho. Bruno E também é isso. muito fã do Ito Melodia, né, Bruno? Muitos Intérprete anos da de Inocentes. amizade, né? Muito tempo. Ele é o atual vencedor do Standard de Ouro. Sim. Ele ganhou o Standard O Ito trabalhou comigo também o ano passado na Tijuca. Tijuca, e eu tive a honra de trabalhar com o pai dele na União da Ilha, ainda o Haroldo, né? Então a gente tem um carinho muito grande. E quando o primeiro contato que eu tive com a direção da Belfor Roxo, da Inocentes, foi ele que me ligou e falou assim: cara, vem pra cá, a gente precisa de você. Aí eu falei assim: é desafio, então vamos. Não, eu também nessa levada também eu tinha escutado o nome do Edson. Eu falei assim, pô, já trabalhei com o Edson Salgueiro. Nós fizemos o Paraíso Vermelho lá. Foi um carnaval pequenininho, né? Que o homem gosta de coisa... Eu sou meio workaholic, né? Então... O workaholic é total. Se dividir entre Rio e São Paulo já é fichinha pra você, né? Porque o Edson também já assinou carnavais na Mocidade Alegre, 3 em de São uma Paulo. vez. Já fez 3 de uma vez? Fiz o PM, o Vila Isabel e Mocidade Alegre. Tá vendo? Primeiro, terceiro e segundo lugar. No mesmo ano. É muita coragem. Tá quase competindo com o Guilherme Estevão, que tá fazendo Ah, 5 ao 5, mesmo né? tempo, que a gente falou aqui. Eu falei brincando, mas é verdade. 5 também. Tá. Guilherme Estevão, carnavalesco do Parque Acari. E só para complementar essa pergunta, Paola, eu acho que você chegar numa escola que passa por um... isso, hein? Por quê? Porque ele depois... Tudo bem. Eu acho que você chegar numa escola que passou por essa mudança e você não fazia essa pesquisa onde errou, você não vai chegar em lugar nenhum. Então a gente está no caminho certo, fazendo as coisas com muita calma, com muita cautela, sabe? Ponto a ponto, passo a passo, que é segmento a segmento, quesito a quesito. Mas eu acho interessante falhar. vocês enxergarem os erros, porque é muito Sim. fácil de colocar a culpa sempre no outro. Ah, mas foi o julgamento, mas Não, foi isso. não, É muito importante, eu sempre faço questão de ressaltar o que eu vou dizer agora. Uma instituição que é uma escola de samba, né, ela precisa ser tratada com muito respeito, independentemente do grupo, né? do grupo, independentemente do carnavalesco, porque ali é a escola, os componentes, é uma comunidade que você precisa respeitar as origens, as características dela, não somente do carnavalesco. Tem sua relevância? Tem, logicamente, mas você vai passar, sabe? E a escola, ela segue. A escola é um exemplo. A Tijuca vai fazer 100 anos de idade, né? Então eu sou uma pessoa que estou ali prestando o meu trabalho ali na Tijuca com muito respeito, assim como eu faço com a Belfor Roxo. E é muito bonito de você ver a paixão de um velha guarda, de uma baiana, e você não respeitar tudo isso, levar para si, fazer o seu carnaval, não acho digno, sabe? Eu faço carnaval para a escola, então eu respeito e vejo quais são esses pontos que o Julinho está falando agora, de análise do que foi o erro e o que você pode ajudar para contribuir e melhorar esses erros. Acho que essa é a experiência que a gente leva. E a escola está sentindo isso, sabe? Eu falo na confecção das fantasias, nas alegorias, já vi, tá vendo assim, não. No casal também, que é super novo, a comissão de frente, então tá tudo muito... E já estão com ensaios na rua. Já começou, já tem... Fantasias já sendo embaladas, enfim. Dentro da escola, eu como carnavalesco, o Julinho e outras pessoas que lá já estavam, né? Imediatamente a gente botou a mão na massa, porque... Na outra semana a gente já estava dentro do barracão já. A gente, não, mas aqui não, presente. A gente não está acostumado com isso, não. Então a gente vai começar agora. Apertou a mão, na semana que vem já estava dentro do barracão. É isso aí. Que isso contribua, né, Bruno? Muito para a Série Ouro, né? Isso é ótimo, porque através desse sistema aí que vocês estão implementando, talvez tenha o lugar exatamente para o algo a mais depois, né? Porque o importante é o algo a mais também para vir ali. Eu acho, Bruno, você ganhar o carnaval dentro de qualquer série, qualquer grupo, é bem difícil, mas acho que uma mudança que a Inocente está fazendo, a nossa ideia, na minha cabeça, na cabeça do Edson, na cabeça do presidente, primeiro a gente vai organizar a casa. A gente vai organizar a casa, a gente vai fazer um carnaval, sim, para disputar, sim. Competitivo. E
E se ganha na avenida, se ganha dentro de 700 Carnaval metros. ganha na avenida. Não tem A essa. gente fala muito disso, né, Aqui Bruno? já ganhou. Não ganhou nada. Não ganhou nada. A gente está trabalhando sim. Aí a gente vai fazer um carnaval sim, para disputar sim. Não é? A gente vai só passar para completar. Poxa, mas a escola é segunda e sexta-feira, não tem problema. As que vem depois que... Aí é com Ué, eles. os próximos é a terceira, a Mas, quarta, quinta, sim. sexta, não Então, tem isso. nós Carnaval é estamos na trabalhando, avenida. assim, é sábado, é domingo, é madrugada. Vocês são malucos. Tipo assim, temos temos diretores de barracão, tem pessoas que estão full time dentro do barracão. Agora mesmo, já que estão mandando mensagem. Toda hora. Toda hora. Enfim. Então, a escola não estava acostumada com esse processo de organização, de se planejar, de se programar para fazer um carnaval, entendeu? É isso. E é um processo, né? O carnaval, todo mundo conhece as dificuldades que existe na série Ouro, né? Não existe um barracão decente, é muito insalubre, enfim, a estrutura é outra, né? Sim. Então você tem que... Eu acho que todo carnavalesco deveria passar pela série Ouro para entender não só a paixão daqueles componentes que estão ali vivendo aquilo que é muito difícil, mas também entender como se faz um carnaval, muitas das vezes sem condições alguma financeira e até mesmo em todos os aspectos. Aí só muito usando a difícil. métrica do Pamplona, né, Bruno? Sim, o que a gente não tem no bolso a gente tira da cabeça, né? Exato. Quando a gente não tem nada no bolso, a gente vai tirando da cabeça. E vocês estão reutilizando muita coisa para montagem das alegorias? Porque isso é normal, é um processo comum na série Ouro, né? Eu acho, Bruno, que o carnaval, quanto maior o espetáculo da Terra, independentemente de grupo, ele precisa olhar para si mesmo e entender que a reciclagem ela é o que representa hoje o universo, o mundo. Né? Como que você vai fazer um maior espetáculo da Terra e você vê 20 caminhões de lixo no final do desfile para jogar tudo aquilo fora? Né? Você vai contra todas as regras, né? Então, reciclar é preciso. E qualquer artista, um artista que vai fazer um trabalho para o carnaval ou para qualquer outro espetáculo que seja, tem que ter esse entendimento. Né? Onde a gente vai descartar tudo isso? Né? Isso não é material de descarte. Eu não vejo problema nenhum nisso, nem a gente nas últimas transmissões, muito pelo contrário, a gente vem enaltecendo isso e querendo desconstruir esse lugar das pessoas terem vergonha de estar reutilizando algumas questões. Não, é para reutilizar sim. Exatamente. Né? Não existe problema nenhum com isso, inclusive as escolas não têm esse recurso, essa potência de recursos já a série Ouro, os barracões, enfim, então precisa se aí buscar. Eu fico muito triste quando eu vejo na concentração as escolas se montando, todas elas ali com muito orgulho de tudo aquilo que foi preparado durante, logicamente, um ano inteiro, e aí tem segurança, tem isso, tem aquilo outro, passou o desfile, vai tudo pro lixo, e aí não tem mais importância alguma. Aquilo me dói, de verdade mas me dói. Já tem movimentos existe, de reciclagem. Lógico, existe um movimento, mas eu ainda acho que ainda não é o suficiente para o maior espetáculo da Terra, sabe? Isso é uma coisa que eu trago comigo. Eu faço carnaval, trabalho com carnaval, não sou carnavalesco desde meus 14 anos de idade, mas eu comecei a trabalhar no carnaval com 14 anos de idade, com Chico Espinosa. Chico Espinosa na União da Ilha, né? Na União da Ilha. E aí a gente fazia com materiais completamente alternativos e reciclados, né? Então eu carrego comigo essa experiência e gosto de fazer isso, porque eu acho que transformar é arte, né? Com certeza. Não só disso, mas também, só resgatar um pouquinho, você voltou aí aos seus 14 anos, de uma infância humilde que você teve também, sim, né, Edson? Tem uma passagem da sua vida que diz que você morava nas areias de Copacabana e que lá você exibia sua arte, é isso mesmo? Verdade. Você chegou a ter uma vida ali... Eu não tenho o menor problema de falar sobre isso, porque muitas das pessoas, há um tempo atrás, quanto mais adolescente e com menos idade, isso muito me envergonhava. Hoje não, hoje eu digo para as pessoas que eu aprendi que isso faz parte do homem que eu sou hoje. A minha história me construiu esse Edson Pereira Forte,
porque eu fui realmente morador de rua. Eu fazia esculturas na areia da praia e para ganhar 2, 3 moedas num dia. E muitas das vezes sendo sacrificado por situações horríveis que você passa quanto uma situação dessa, né? Porém, a arte, o carnaval, ele me levou para esse lugar de transformação e de sonho, porque eu acho que ser referência para todos aqueles que amam o carnaval e que gostam e que sonham em um dia ser carnavalesco, porque eu nunca sonhei em ser carnavalesco. O que me fez ser carnavalesco, além da arte, foi o desejo de fazer parte de uma sociedade, sabe? Que muitas das vezes não me enxergava. Eu era mais um morador de rua, invisível pela essa sociedade. Então, hoje, me ver como um dos maiores carnavalescos do Rio de Janeiro, do Brasil, o maior espetáculo da Terra, não me envaidece, mas me fortalece cada vez mais e me faz entender que eu faço parte da sociedade, sim, e que essas pessoas que têm desejo e que estão lá também fazem parte dessa mesma sociedade. Por isso, até hoje eu me sinto um operário do carnaval. Quando as pessoas falam assim, o Edson, 6 horas da manhã, como você falou, tá respondendo, de madrugada tá respondendo, porque eu tô junto com todo mundo. Eu não sou um carnavalesco que está na sala, no ar-condicionado. Eu não aprendi dessa forma. Eu aprendi estar ali, trabalhando, metendo a mão na massa, fazendo o carnaval, construindo histórias, construindo sonhos. E isso é muito gratificante para mim hoje. Não só gratificante, mas um grande legado que você deixa, né? Um exemplo, uma história, que seja referência não só a sua história, mas tudo que você constrói e deixa aí de imagem, né, Bruno? De história, sim, de aulas que esses enredos do Edson contam também, né? É muito bacana a gente ver o desenvolvimento do trabalho de vocês, né? A maneira como tudo se constrói, a maneira como tudo ali chega depois desse processo todo de criação, de expectativa, né? Porque lida-se com muita expectativa num desfile de escola de samba, e aí vê quando a coisa tá montada, porque é um espetáculo que não tem ensaio, né? Os ensaios, ninguém bota roupa, testa a luz e estão as alegorias, não tem nada. Todo mundo acha que é ensaiado, não tem. Para aquilo ali acontece só naquele momento. Eu costumo dizer que são exatamente 9 meses, é como uma gestação. E você é o pai ou a mãe daquela criança. Só que, como o Bruno está falando, não existe pré-natal, né? Você só vai saber se a criança vai nascer com saúde no dia do desfile. Então, é muita expectativa, você precisa ser muito resiliente, você precisa ter muita força, muita coragem para poder fazer carnaval. E é o único espetáculo onde o artista é julgado, porque o artista ele não aprendeu, ele nasceu com a essência do julgamento, né? O artista ele é livre, né? Tem uma passagem que eu queria acrescentar nessa história. Por exemplo, eu sou de uma família muito humilde. Eu tive 26 irmãos. 26 irmãos? 26 irmãos. E meu pai, ele parecia que ele fazia filho para trabalhar e sustentar a família. E eu era o crucificado da minha família porque eu queria desenhar, eu queria fazer arte, eu queria trabalhar. Eu não deixava de trabalhar, mas eu queria fazer mais, eu queria estudar, e eu era impedido de fazer tudo isso, né? E quando eu me rebelo, que eu quero ser artista, que eu quero fazer, e era uma coisa muito difícil para uma criança como eu, com 10 anos de idade, 9 anos de idade, meu pai dizia pra gente que artista era vagabundo. E eu não aprendi a ser artista enquanto eu ouvia tudo isso. Então eu tinha vergonha, sabe? É uma coisa muito difícil hoje você ser exaltado. Uma vez eu passei com a Unidos de Padre Miguel, estava fazendo um desfile sobre Ariano Suassuna. Eu me lembro até que o Bruno me deu um abraço na avenida e eu só chorava, porque eram tantos anos fazendo carnaval na Unidos de Padre Miguel e naquele ano tinha tudo para dar errado, porque tinha muita coisa que foi difícil naquele ano. Foi um ano de crivela, de política errada no Rio de Janeiro. Enfim, foi muito difícil fazer o carnaval. E eu passava pela avenida
todo mundo gritava meu nome. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu comecei a entender. Todo mundo dizia para mim que eu ia ser vagabundo, que eu não prestava para nada, porque eu queria ser artista. E hoje eu tô vendo uma Marquês de Sapucaí inteira gritando meu nome, sabe? Isso não era por vaidade, era para entender que eu sim podia ser um artista e que eu não precisava me envergonhar daquilo. Mas era tão difícil quanto criança ouvir aquilo, com certeza, sabe? E foi libertador ouvir. Que legal, esse carnaval dele foi espetacular mesmo, do Ariano Suassuna, eu lembro como se fosse hoje. Tem umas dinâmicas, né, umas mágicas dentro desse processo da montagem de uma escola de samba, o que acontece ali naquele... né, naqueles minutos, naqueles poucos minutos, que Série Ouro é menos de uma hora, né? 55 minutos. Então, nesses poucos minutos eu vi aquela mágica, tinha mágica ali, né? O invisível trabalhou com força ali aquele ano. Foi muito legal. E foi bem difícil, porque naquele ano, além de tudo isso que eu já falei, eu tinha conversado com Ariano Suassuna, que foi o maior presente que eu acho que eu já ganhei na minha vida, foi ter conhecido e ter contato com o Ariano Suassuna. E a gente se falou no início de junho, se eu não me engano, no início de junho, e marcamos. E foi engraçado que ele falou assim, menino, vem aqui pra gente tomar um chá com bolo. Nossa, olha. Ele falou pra mim isso, e a gente estava marcado pra já tinha tido a primeira visita com ele, a gente conversou pessoalmente, e tinha essa segunda. E aí... eu tô em trânsito, fazendo carnaval e aquela coisa toda acontecendo e eu maravilhado. E aí eu vejo na televisão a morte, o falecimento dele. Aquilo foi um balde de água assim em mim tão grande. E tudo que eu estava fazendo eu tive que mudar. Porque uma homenagem posta, né, é diferente, né? Com certeza. Enfim, eu entrei na avenida com uma sensação assim... eu preciso, de alguma maneira, fazer com que ele se sinta representado ali. E como fazer isso? É um dos maiores artistas que acontece? O Brasil tem. A mágica, o invisível, tomam conta, né? Tomam conta. Exatamente. Né, você já falou, vocês vêm com as 3 alegorias, 15 alas, né, com o hito melodia, então expectativa com a da régua lá em cima. Melodia, comissão de frente. Responsabilidade. Sérgio Lobato, Patrícia Neri. Nosso primeiro casal, Vinícius e Tainá. E vambora. Então a gente só pode dizer que a gente deseja um espetáculo lindo para vocês. Né, que ano que vem... que tudo transcorra da maneira que vocês planejaram, produziram. Dentro da cabine, a gente fica na torcida. Todos nós, né? A gente fica na torcida para que tudo dê certo. Muito obrigado. E vocês podem ter certeza que o nosso presidente Reginaldo não está medindo esforços para botar a escola que ele ama, que aquilo ali, a gente costuma dizer que é um apaixonado mesmo. Que a caçulinha da Baixada é a paixão da vida dele. Ele, o Rodrigo, a família inteira... sabe, não é só falar a escola, é o município mesmo de Belford Roxo, são os apaixonados mesmo. Eles costumam dizer, nossa, esse povo aqui, como eles gostam da escola. E estavam afastados, hoje estão voltando para a escola, a gente tem feito alguns eventos na escola, feijoada que não tinha, convidando algumas escolas, alguns eventos para trazer o povo de Belford Roxo para dentro da escola. Os ensaios de ruas, às quarta-feira também, fica bem cheio mesmo, saímos na frente de todo mundo, com organização, sabe? Pessoal cantando, dá aquele... não tá legal, faz de novo. E ele tá muito feliz mesmo, tá correndo atrás, vai para lá, vai pro barracão de manhã, chega de tarde. Pô, vocês estão aqui, então pode apostar aí que a caçulinha vai vir bem, vai vir bonita. Bem, se Deus quiser. E é o que a gente deseja, é o que a gente quer. Até porque o homem aqui não bravo. para. É bravo. O pouquinho que ele dorme, ele já tem outras ideias. Só acrescentar isso que o Edson falou, o jeito que ele tem, o carinho que ele tem de dar jeito, um exemplo, num pedaço de tecido, ele transformar numa forração, não vai jogar nada fora, guarda isso, tira aquilo, pega daquele. E quando não serve pra gente, eu falo assim, alguém serve pra alguém. Isso então, que eu ia falar agora. Vamos buscar. Isso serve para alguém. É. E é bem bacana trabalhar com
com ele. Tá sendo mais um ano, mais um desafio, né? Tamo junto e... Isso aí, você cuide desse braço pra estar bem ano que vem. Por Sim, favor, tomei hein? muito esporro esse final de semana inteiro, mas vou estar assim, se Deus quiser. Julinho, muito obrigada. Obrigado. Prazer Obrigado, conversar com obrigado, vocês. obrigado, querido. Edson, prazer estar com você. Vamos pessoalmente. cruzar. Quero agradecer Muito você. obrigado. Eu sou fã, você sabe disso. Obrigado. Quero agradecer obrigado. você, Paola, Bruno, dois queridos, pessoas que são apaixonados também pelo carnaval. craques. Dizer Somos pra vocês dois que apaixonados aqui também. A gente também se sente muito honrado de poder estar aqui com vocês. Obrigado. Que são a extensão do nosso trabalho, né? A gente precisa entender o quanto vocês também fazem parte desse espetáculo. E o que a gente quer é cada vez né? mais divulgar, colocar luz, isso. não só no trabalho, É nas isso, histórias de vocês, mas de carnaval toda é essa isso. riqueza Esse espaço cultural. é muito bom, né? Pô, não Exatamente. só para as estrelas que estão lá, para os bastidores. Quem faz o chão de fábrica, quem faz o espetáculo acontecer. É isso. é bem Um dia eu quero como sugestão ver aqui costureiras, Vamos. aderecistas. Tá aí, tá anotado, uma sugestão boa. Mas isso, a questão, a gente tem o maior prazer pra isso também. A questão às vezes é o tempo, Sim, né? sim, Porque claro. a agenda dela, ela vem de São Paulo, a minha agenda, a gente juntar, fazer essa dinâmica também pra poder estar recebendo vocês, a agenda de vocês. Não é Mas fácil também, E se né? Deus Eu quiser sei também, que só não é concluir, fácil. mas se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer, ano que vem, com uma estrutura melhor, numa cidade de samba. Sim, Com eu não- certeza. Eu não quero estar lá, eu quero estar na cidade de samba na 01. Mas o acesso também, se Deus quiser, vai estar no. vai mudar a Ganha estrutura, muito. vai ganhar Então, acho muito. que todo mundo vai ganhar com isso. Todos ganham. É o espetáculo que ganha, né? Com É certeza. isso. É isso aí. Meninos, muito obrigada. Obrigado, Bruno, obrigado. meu amigo, Obrigado. muito obrigada. Obrigado, a vocês que nos acompanharam, agradeço a audiência. E a gente está de volta muito em breve com novos episódios, seguindo o quê? A série sobre a Série Ouro. Sério, ouro é na tela da Band. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau.